Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46, ou a partir do 46 até o 52, um texto muito explorado, muito pregado, e eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. Amém? Isto, eu estou com cãibra nos braços, então está doendo bastante. Não estranhe se eu fizer careta que não, é porque cãibra é um negócio terrível, a idade vai chegando, só a graça. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu não sei se você reparou, mas desde os hinos, a palavra da campanha, ok? A palavra da oferta, tudo tem o propósito de falar sobre a nossa postura diante das situações, sobre como nós vamos nos comportar diante das situações. As pessoas podem estar no mesmo dia, no mesmo momento, diante da mesma situação e ter uma perspectiva totalmente diferente do que está acontecendo. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui nesse texto, que podem ser aplicadas na nossa vida e nos fazer viver coisas extraordinárias. A primeira delas, nós vamos olhar a maneira como o verso 46 é exposto. E ele diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. E ele estava mendigando. Olhe para mim agora. E vieram para Jericó, é como o texto começa. Vieram quem? Ou quem vieram? Vamos começar a conversar com o texto e entender o que está acontecendo naquela ocasião. Quem veio para Jericó não foi Bartimeu. Bartimeu era um morador de Jericó. Bartimeu estava ali, provavelmente todas as vezes que podia estar. Em todos os momentos que ele podia, aquele ou aquela era uma forma dele conseguir seu sustento. Era a forma que ele encontrava de receber alguma coisa, um donativo. Era um paliativo, é verdade, certo? Mas era algo que supria a sua necessidade. Ele vivia das esmolas, certo? Daqueles que passavam. É assim que funciona. Então, nessa expressão, eles vieram, Bartimeu não está incluso. Ele mora ali. E a postura dele é uma postura de um pedinte. Bartimeu é alguém que sai de casa
sempre que pode, para levar para casa o que pode levar mediante, certo? A bondade das pessoas. É isso. Ele é alguém acostumado a ouvir pessoas passarem e não lhe dar nada. Ele é alguém que, apesar de em algumas ocasiões provavelmente ter voltado para casa sem nada, mas mesmo assim ele vai para a beira do caminho. Porque apesar de voltar para casa em algumas ocasiões sem nada acontecer, dentro de casa nada aconteceria nunca. E fora de casa, de vez em quando, as coisas aconteceriam. Provavelmente ele nunca recebeu um donativo, nunca recebeu uma esmola dentro de casa. Então a situação dele não é boa, é verdade. E ela não é boa dentro de casa e ela não é boa fora de casa. Mas dentro de casa, o resultado sempre seria o mesmo. Então ele é alguém que se movimenta para onde as coisas estão acontecendo, para onde as coisas podem acontecer. Ele é alguém que está ali e o que ele quer tirar dali, o que ele pode tirar. É isso. É pouco para ele? É pouco. Talvez ele nem seja capaz de identificar o quanto está levando para casa. Mas dentro de casa, gente, nada vai acontecer. Sua situação não está boa? Está legal. Ela não está boa onde? Não está boa em qualquer lugar. Ela não está boa aqui, pode não estar boa na sua casa, certo? Mas a pergunta é, o que você vai fazer? Para onde é que você vai? Que movimento? Ele é alguém que vai para a beira do caminho. E o texto diz que à beira do caminho vai passar algumas pessoas. À beira do caminho vêm os discípulos de Jesus. À beira do caminho vem uma multidão, certo? Que persegue Jesus, buscando nele alguma coisa. Algumas pessoas buscavam apenas a curiosidade. Tinha gente que não tinha doença, não tinha nada, mas estava atrás de Jesus, por quê? Porque queria vê-lo curar. Tinha pessoas que provavelmente aguardavam se naquele dia ele não faria a multiplicação dos pães e daria comida para as pessoas, porque muita gente ia até Jesus apenas para comer. Essa é a verdade. Então está passando por Jericó a multidão atraída por Jesus. Está passando por Jericó os discípulos de Jesus. E está passando por Jericó Jesus. Então está certo. Essas pessoas estão passando. Elas não vão ficar ali. Elas estão só de passagem. E Bartimeu está sentado pedindo esmolas, como sempre. Todas as vezes ele fazia isso. Isso era um hábito dele e pronto. Ele já é alguém bem legal, porque é alguém que não fica em casa chorando, olhando para a parede, reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do pastor, reclamando do cônjuge, reclamando dos pais, reclamando do professor, reclamando disso. Não. Ele é alguém que sabe que ele precisa ir para a esquina, para a saída, para onde as pessoas estão passando. Para quê? Para tirar delas alguma coisa. E pronto. Era a solução para a vida dele? Não. Mas era o que ele tinha. Enquanto você não tem o ideal para a sua vida, aprenda a lutar por sua realidade. Quem trabalha a realidade normalmente consegue alcançar o ideal. Quem espera o ideal cair de paraquedas na sua vida, normalmente não chega a lugar nenhum. A realidade dele é dura. Ele sobrevive de donativos, de esmola, mas ele se negou a ficar dentro de casa. Está indo lá para pedir esmola, estendendo sua mão, certo? Apenas atraído por sua audição, buscando localizar geograficamente onde as pessoas estão, porque nem visualizar as pessoas
Ele pode. Só que o texto termina dizendo, o verso 46, que ele estava assentado junto do caminho mendigando. Quando o verso 47 diz, ele ouviu um nome próprio. Ele ouviu um nome diferente que estava passando. É um nome que está tomando força naquele ambiente. Nós temos a multidão, nós temos os discípulos e nós temos uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. E quando Bartimeu escuta o nome Jesus, ele já é alguém que resolveu sair de casa. Ele é alguém, certo, que está buscando um donativo, é verdade. Mas quando ele escutou o nome próprio, a postura do Bartimeu vai mudar. Quando ele escutou que o tal de Jesus está passando, a postura de Bartimeu não é mais a mesma. Ele vai mudar, ele está sentado no mesmo lugar, ele está na mesma posição, mas ele começa a não se interessar mais por esmolas. Ele não começa a não se interessar mais por um simples donativo. Quando o nome próprio, quem é que está passando por aí? É uma multidão, ela está sempre passando em direção a Jerusalém. Quem está passando aí? Há um grupo, né, uma caravana de 12 homens. Bom, isso também costuma passar para cá, por aqui, famílias. Não, mas dentre essas figuras que estão passando, está passando também Jesus. E quando Bartimeu escuta Jesus, a postura dele mudou. O que ele vai fazer agora não é mais o que ele fazia todos os dias, quando as pessoas passavam. Alguém lhe disse, Jesus está passando. E se Jesus está passando, Bartimeu diz, eu quero mais do que uma esmola. Eu quero mais. E o verso 47 diz, e ouvindo que era Jesus, ele continuou a pedir. Ele começou a clamar, a pedir. Ele já clamava antes, ele já pedia antes. Mas das outras vezes, ele pedia sem saber quem era. Ele pedia sem usar um nome próprio. Ele pedia para quem? Não sabe para quem ele pede. Ele pede para qualquer um. Ei, me dá alguma coisa aí. Olha, eu sou impedido de trabalhar. Me ajude aí, poxa. Onde é? Quem aí? Poxa, gente, dá uma ajudazinha aqui. Era assim que ele pedia. Mas quando ele descobriu que era Jesus, ele poderia agora usar o nome próprio e pedir um dinheiro, por que não? Ô Jesus, me dá aí um dinheiro aí, poxa. Hein, Jesus? Tenho ouvido falar do Senhor? Me dá um dinheiro aí, eu preciso de um recurso. Me dá um donativo. A postura dele mudou. Esse cara é um cara que precisa ser visto e, como diz as pessoas, modelado, copiado, visto mais de perto. Primeiro porque é alguém capaz de encarar a sua realidade dura, difícil, mas não fica em casa reclamando da vida. Depois ele é capaz de perceber que para alcançar o que deseja, a mudança que ele precisa está nele e não nos outros. Porque é ele que vai mudando de postura à medida que as coisas vão acontecendo. Por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque quem tem que mudar nunca é você. Sempre quem tem que mudar são os outros.
E as outras pessoas que têm que mudar. E pasme vocês, as outras pessoas também estão esperando que você mude. Enquanto você espera que elas mudem. E essa história nós já sabemos. O ano vai entrar e vai terminar. E quem é que muda? Ninguém, porque um está esperando o outro. A postura de Bartimeu é totalmente diferente a partir do momento que ele pode usar um nome próprio. E mais do que um nome próprio, ele sabe quem é esse tal Jesus. Ele nunca viu, mas ele ouviu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo isso. Ok? A esmola que era a sua prioridade, deixa de ser. Agora com um nome próprio, seu pedido vai mudar. Agora ele vai direcionar o seu pedido a Jesus. Não tem mais multidão, não tem mais discípulo, não tem mais ninguém. Quem está passando é Jesus e ele vai falar com ele. E agora ele não quer donativo. O que ele quer? O que ele quer? Não, o que ele pede? Eu quero misericórdia. Jesus, filho de... Tende misericórdia, tende compaixão. Olha para mim, Jesus. Olha para mim. E não é olhar no sentido literal, é olha, presta atenção em mim. Veja o que eu estou vivendo, onde eu estou. Era para eu estar em casa chorando, resmungando. Era para eu ter virado as costas para Deus. Jesus já vinha falando há muitos anos que ele era o filho de Deus. E quem é Deus? Deus é o cara que fez esse cara nascer cego. Então esse indivíduo podia ter uma revolta muito grande contra Deus. Não, está ruim, meu irmão, está ruim. Mas nós vamos encarar esse negócio. Nós vamos embora, nós vamos para o pau. O bicho vai pegar, vamos embora. O casamento está ruim, os filhos estão bagunçados, o dinheiro está curto, o sonho está longe, está bom, está bom, está bom. O que vai fazer? Chora, chora, chora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chora a noite toda, chora, chora. Experimenta chorar à noite, para ver se de manhã a alegria vem. O que o choro, o que a dor, o que o momento desagradável deve fazer é provocar uma mudança. Porque quando o choro dura uma noite e ele provoca uma mudança, a alegria vem ao amanhecer. Agora chorar sem mudar, não acontece nada não. Ele está lá, é verdade, está certo? Vivendo aquele momento. E ele pede isso. Ele pede misericórdia no verso 47. Mas o verso 48 diz o quê? Dá para botar aí? Coloca aí que aí todo mundo acompanha. Muitos. É isso, esse pessoal também é maneiro. Esse pessoal do verso 48. Certo? Porque olha só, tinha o discípulo, tinha ou não tinha? Tinha uma multidão que vinha com Jesus, tinha ou não tinha? Tinha Jesus, tinha ou não tinha? Tinha o Bartimeu, tinha ou não tinha? E tinha uma turma que estava com o Bartimeu. Esse grupo do 48 é um grupo bem legal, porque ele é um grupo distinto dos outros. Quem eram essas pessoas? Provavelmente era um grupo que achava impossível acontecer algo na vida do Bartimeu, sim ou não? Sim ou não? Porque tem gente que vai achar que não vai rolar na sua vida. Por quê? Porque você não merece. Por quê? Porque Deus não vai prestar atenção em você. Quem é você? Ninguém nem pode dizer para o Bartimeu a frase se enxerga. Porque isso não cabe na situação dele. Senão alguém falaria, se enxerga, Bartimeu. Ele diz, não vai rolar. Eu não consigo me enxergar. Tá certo?
Mas olha só, ele está perto de um grupo do contra. Um grupo que provavelmente está numa situação bem parecida. Que à beira do caminho devia ter outras pessoas que estão querendo buscar alguma coisa. Porém, ele está no meio de um povo, ou de um grupo de pessoas, cuja qual, até dias atrás ou momentos atrás, ele fazia a mesma coisa que as pessoas. As pessoas que estavam ali, estão vendo Jesus passar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Elas estão vendo Jesus passar, e não muda de postura. Elas continuam querendo daquela multidão, provavelmente o quê? Um donativo, uma esmola. Bartimeu não. Quando ele descobriu que quem estava passando é Jesus, eu não quero mais esmola. Se é Ele que está passando na minha frente, se é Ele que me trouxe aqui, se é Ele que me deu a oportunidade de escutar tudo que eu estou escutando hoje, neste culto, eu não vim aqui para pedir esmola. Eu vim aqui para falar com meu Pai. Eu vim aqui para pedir a Ele, tem misericórdia de mim, e eu vou pedir ao Senhor que eu não posso pedir para ninguém. É mais ou menos assim, certo? Bartimeu já esteve como aquelas pessoas, pedindo esmola. Mas quando ele descobriu que era Jesus, ele agora se comporta diferente. E preste atenção. Se já era difícil ganhar uma esmola, imagine ver alguém parando para prestar atenção no mendigo. Se era difícil alguém parar para prestar atenção num mendigo, que dirá o líder de uma caravana tão grande? Que dirá esse homem tão popular, famoso, cheio de seguidores, de adeptos, admirado, respeitado? Pessoas saíam de suas casas para ouvi-lo, trazia consigo uma multidão. Imaginar que este homem famoso, poderoso, influente, vai dar uma esmola, já é um absurdo. Imaginar que ele vai parar para escutar, pior ainda. Então essas pessoas, elas criam um problema para Bartimeu, que ele vai tirar de letra. De letra. É muito interessante como Bartimeu não perde a concentração naquilo que ele está fazendo. Muitos de nós perderíamos o propósito para discutirmos com as vozes negativas. Muitos de nós perderíamos o ambiente do culto. Por quê? Porque alguém deu uma palavra negativa, porque alguém me aborreceu no estacionamento, porque alguém sentou no lugar que eu costumo sentar, porque alguém fez isso comigo. Bartimeu vai tirar isso de letra. Um cara que está acostumado a voltar para casa de bolso vazio, ninguém lhe ajudar em nada. Ele é alguém forjado para lidar com situações adversas. Está acostumado a lidar com isso. Lá vai ele. O pessoal dizendo, você não vai conseguir. Olha, ele não vai parar para te ouvir. É isso. Ele não está nem aí para isso. É assim que funciona. Você está preparado para vencer o tempo, as adversidades, os problemas, aquelas coisas que querem roubar a sua concentração? Porque é isso. Jesus está passando, Bartimeu está dizendo, tem misericórdia de mim, e as pessoas estão dizendo, cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir, cala a boca, Bartimeu. O que é isso? Isso só pode ter um propósito. Qual o propósito? Que Bartimeu
pare de clamar e comece a discutir e a resmungar. A dizer para as pessoas: poxa, eu estou aqui pedindo ajuda e ninguém faz nada por mim. Isso é uma falta de respeito. Olha a minha situação. Bartimeu podia fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele tem um problema. Qual é o problema? É que se ele para discutir com quem está dando a ele uma palavra negativa, o que acontece com Jesus? Jesus passava. Ele tinha todo o direito de se incomodar e provavelmente se incomodou. Ele tinha todo o direito de sentir o impacto da negatividade das pessoas que estavam perto. Sim ou não? Mas ele não podia parar. Se ele para, ele não pega mais Jesus. Era uma oportunidade entre o que ele precisava e o que estava ali para distraí-lo. E era isso. Distrações são uma das coisas mais poderosas que o diabo usa. Eu estou aqui pregando e algumas pessoas estão lendo seu celular e não estão lendo o texto bíblico. Eu não estou acusando que eu uso o celular durante, ok? Eu só estou dando um exemplo. Como também você poderia, durante a fala do pregador, estar com a sua mente em outro local. A minha proposta é apenas fazer com que você entenda que coisas estão para te distrair. E se elas te distraírem, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma pessoa que você nunca vai ser durante um ambiente de milagres, é um Bartimeu. Porque não cabe na sua postura. Não cabe. As coisas estão acontecendo e você está distraído com a sua preocupação, com o que você vai fazer quando chegar em casa, com o seu problema que é gravíssimo, com a outra pessoa que criou um problema para você, com a mensagem que está chegando. Pare e pense. O que é isso? Isso é um ambiente de distração. Então acaba o culto, alguém diz: rapaz, foi uma bênção, Deus me visitou, Deus falou comigo. E o outro diz assim: cara, foi legal. Foi bom. É assim que funciona. A distração é algo que vemos diante de Bartimeu. Mas ele não vai se abater com isso. Não. Manda ele calar a boca. Ele clama cada vez mais. Seu propósito é nítido. Jesus! Jesus! É o único nome que ele sabe. Daquele ambiente, é o único nome próprio que ele sabe. Ele não sabe quem é Mateus, quem é Pedro. Ele não sabe quem é Tiago, quem é João, quem é Bartolomeu. Ele não sabe quem é o Iscariotes. Ele não sabe nada. Ele só sabe de uma coisa: o Jesus está passando. E se Jesus está passando, eu vou falar com ele. É isso. Mas não interessa, meu irmão. Você pode falar, acabou. Nada vai roubar a minha concentração, o meu propósito. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que eu não posso fazer. O Ministério de Louvor não pode fazer. O pastor Osias não pode fazer. A pastora Amélia não pode fazer. Você está entendendo? Quem pode fazer por você é aquele que está aqui. E o nome dele é Jesus. Foi ele que foi naquele hospital visitar a filha daquele homem ali. É ele que faz. Ele pode fazer e pronto. Entendeu? Quando ele resolve agir, acabou. O que eu preciso vencer são as distrações, que não são poucas, digam-se de passagem. Não são poucas. Um pastor pode virar uma distração para você, fazendo algo que te aborreça, que faça você vir para a igreja, todas as vezes não sai do caminho do Senhor, mas não consegue mais receber uma palavra, porque às vezes de alguma maneira nós o ofendemos, nós o aborrecemos, e pronto, você vem para o culto, todos os cultos, distraído, porque alguém fez alguma coisa com você. O Bartimeu não, ele falou: Jesus, cala a boca, Jesus, cala a boca, Jesus, cala a boca. Verso 49, olha o que diz. E Jesus fez o quê? Jesus parou. Jesus parou.
Pensa, ele vem andando, turma toda. De repente Jesus falou, parou. Segura a onda aí. Alguém falou, parou o quê, Jesus? Quer ir no banheiro? Está com sede, quer um copo d'água? O que o senhor está querendo? O senhor parou? Por quê? Ô gente, quem era o motivo de Jesus ter parado? Quem era o motivo? O Timeu Júnior. É porque o nome dele era Juninho. É porque era Bartimeu, é filho de Timeu, Timeu Júnior. Entendeu? É intimidade, contexto. O Juninho. Então escute só, quem era o motivo? O Bartimeu. Ele estava chamando quem? Então quem parou? Pronto. Pastor, será que Jesus ia parar por minha causa? Ele não ia, ele já parou. Você é prioridade dele. Entendeu? Mas está ruim dele trabalhar com você. Está ruim porque ele tenta fazer o milagre, você sabota. Ele tenta, você sabota. E cada vez você está mais lascado, sendo filho do rei dos reis. E tem gente que ri de si mesmo, só pode. Escute só, olha aqui. Parou, sim ou não? Mas ninguém sabe por que ele parou. Ele simplesmente parou. Jesus parando. Ele falou o quê? Chama. Está gritando aí. Ele não falou chama o cego, ele não sabe que o cara é cego, o cara está lá longe. Ele não sabe que o cara que está clamando é cego. Se ele é um canceroso. Se ele precisa de um milagre no filho. Se ele está sem grana. Jesus não está nem preocupado qual é o problema dele. Porque qual for, né? Independente de qual seja o problema do cara, ele pode e pronto. Chefe dos crentes. O Todo-Poderoso pode ir lá na sua casa agora, pegar aquele marido ruim da senhora e fazer um milagre naquela peste. Mas às vezes o homem é bom, a peste é a senhora, então o milagre acontece aqui. Ué, mas é verdade? Eu sabia que a senhora ia rir quando eu ia falar dele. E eu meti o porrete na senhora, é isso aí mesmo. Porque às vezes a praga é a sogra, e outras vezes é a nora. Você está rindo, mas o assunto é sério. Isso é maravilhoso. Olha só. Jesus não sabe, falou assim, escuta aí, vai lá e me traz o cara que está gritando. Deve ter sido isso. E Bartimeu, continua gritando. Eu imagino saindo 1, 2 discípulos, sei lá quantos, indo lá, e Jesus parou. E a multidão pensando, parou aí, hein? Jesus está lá, pensa ele assim. E vai lá, alguém buscar. Chegou lá e falou logo com Bartimeu. Falou o quê? Ele está? Quem está chamando o cara? Jesus! Olha o verso 50, que legal. Vamos lá. E ele, lançando de si a sua, levantou-se e foi ter com. Ele foi ter com? Então ele não quer mais saber de capa. Jogou logo aquela capinha que ele sentava. Já jogou a capa fora. E ele sabe para onde está indo. E ele sabe que está indo cego, mas vai voltar enxergando. Se encontrar, não é com qualquer um, não. O cara sabe, então ele vai com firmeza. Já levantou logo do salto, lançou a capa, falou, vambora, maluco, vambora. Leva aí. Pensa. Agora vai ele. Pensa ele sendo guiado assim, E aí eu fico imaginando o discípulo, quem foi buscar ele, que eu também não sou obrigado a saber tudo, furando as filas assim, falando, calma aí, gente, calma aí. Eu sou da equipe lá do chefe dos crentes. Quem é esse? Esse é o
É o, é o, é o cara que ele falou para pegar lá, não sei o nome dele não. Vambora. Eu penso ele falando, sai, dá licença aí, gente. É eu. Ele chamou eu aqui. Eu acho isso lindo. Porque eu imagino quanta gente estava andando atrás de Jesus, sim ou não? Precisando de cura, sim ou não? E foram curados? Porque Jesus não fica olhando quem está no bolo. Tem que ter propósito, meu filho. Tem que estar firme no negócio. Tem que ter fé, tem que lutar, tem que sair de casa. Tem que escutar os outros ficar falando, seu casamento acabou tudo. Não dá mais para segurar. Explode o coração, perturbar outro. Um povo ruim perto de nós. Você não vai conseguir, não vai uma ova. O Bartimeu conseguiu. E pensa, agora ele chegou lá, furando fila. Os outros deviam falar, aí, tá vendo? Corrupção. Venderam senha para ele tal, ó. Que eu estou andando atrás de Jesus um tempão, as minhas canelas tudo poeiradas, os pés tudo inchados, e agora vem esse aí. Botaram o Bartimeu no meio, sim ou não? Agora que é legal. Olha o verso 51. Olha o 51, boa ideia. A mente do cachaceiro nunca se apaga, não é verdade? Eu falei 51, eu escutei o barulho dos beijos dos irmãos. Eu conheço essa turma, conheço. Só em olhar o cachaceiro nós conhecemos, olha lá. Aceitou Jesus, mas a cara não nega. Desculpa, viu? Você que está visitando. A gente acaba com um culto desse jeito. Jesus falou o quê? Quando o cara chegou, o que Jesus falou? O que queres que eu te faça? Bom, Jesus, ó, só uma moedinha aí. Uma dracma. Um denário. Um dinheirinho aí. Eu sou o cara da esmola. Eu já fui o cara da esmola, sem saber que era o Senhor. Agora eu não sou mais o cara da esmola, eu sou o cara do milagre. Eu sou o indivíduo que eu sei que o Senhor parou a sua caminhada para falar comigo. O Senhor mandou me chamar. E Jesus, mas só que eu imagino, Jesus, pensa, você é a multidão, tá bom? Aqui está o Bartimeu. Aí Jesus fala com Bartimeu assim, o que queres que eu te faça, Bartimeu? O que é que o cego disse? Mestre, que eu tenha? Dos outros ele pediu o quê? Uma esmola. Para Jesus ele pediu o quê? Mas quando ele disse isso, pensa Jesus olhando para a multidão. Escuta o que ele está me pedindo. E descubra se alguém de vocês pode fazer por ele o que ele pediu a mim. Deixa eu falar uma coisa para você, a igreja está cheia, mas ninguém pode fazer por você o que somente Cristo pode. Quando ele diz isso, me parece que Jesus está tirando a onda. O que queres que eu te faça, Juninho? E Bartimeu disse, que eu veja, que eu tenha vista. Olha só, ele chama Jesus de e nem vê. Ele não está nem vendo Jesus, mas ele sabe quem ele é, sabe o que ele pode fazer. Jesus já esteve em outras vezes em Jericó, essa foi a última. Jesus sabe, ou Bartimeu sabe o que aconteceu na casa do Zaqueu. Sabe o que ele é capaz de fazer. A história dele está circulando para lá há muito tempo e ele está na beira do caminho. Se tem uma coisa que Bartimeu sabe, é dos fatos. O que está acontecendo nas paradas. Certo? Que ele está curando o leproso. Que ele ressuscitou um amigo com 4 dias.
Eu penso a tristeza do Lázaro. Porque se eu sou Lázaro, pensa, você morre e vai para o céu, o seio do Abraão, maneiro, lá, o que os olhos nunca viu, o coração nunca sentiu. Aí de repente chega Jesus no sepulcro e fala: volta aí, Abner. Volta aí, Cláudio. E não, fala que ele lá não, pô, não vou voltar não. 4 dias aqui, eu já acostumei. Já estou até falando língua dos anjos. Poxa, não é? E Jesus falar para o Lázaro: não, você só foi passar o carnaval 4 dias, pensa. Não quer voltar não. Olha, a criança sorriu. Se ela entendeu, é super dotada. Olha, só está falando em língua, é isso aí. Glória a Deus. Vamos embora aqui para nós terminar. Escute só. Olha que coisa extraordinária. O mestre agora, certo? Falou. O que você quer? Ele diz: eu quero o quê? Isso. Verso seguinte. Põe para mim, por favor, o próximo. Deixa eu ver se não acabou aqui. Cadê? E Jesus disse o quê? Não, tá certo. Volta no 51, por favor. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha. Vamos ver o que Jesus falou agora. Jesus lhe disse o quê? A tua fé? Presta atenção, o cara pediu para ser salvo. Ele pediu o quê? Eu estou a fim de ir, mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar as coisas do mundo e perder a sua. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Isso aí, o resto vem depois. Você precisa de dinheiro, sim ou não? Você precisa de um casamento legal, sim ou não? Você precisa de formação, sim ou não? Casa, carro, você precisa de tudo. Precisa ou não precisa? Pois é, mas tem algo que é mais importante. O que é? A salvação. Então Jesus disse logo para o cara: a tua fé te salvou. E logo o que aconteceu? Ele viu. E depois que viu, isso aí. Ele depois que viu, ele está precisando de Jesus? Agora sim ou não? Sim ou não? Não, ele já foi curado, sim ou não? Ele já foi salvo, sim ou não? Ele foi embora? Ele continua com Jesus mesmo, depois de receber aquilo que... Isso aí. Então não tem problema nenhum não, você precisa do milagre, você precisa. A campanha do milagre, milagre. E milagre é milagre, não interessa. Eu lembro, e vou terminar aqui, muitos anos atrás, o culto estava acabando, eu estava com pressa, uma irmã chegou chorando que precisava do milagre. Milagre, e eu estava apressado, queria ir embora. Mas como ela começou a chorar, eu fui perdendo a pressa. E eu falei: o que foi, minha irmã? Ela falou: não, é que eu plantei uns alfacezinhos lá em casa, e meu vizinho tinha uma galinha, umas galinhas lá, e as galinhas dele voam. E ela falou: acorda cedinho, e eu levanto no dia seguinte, está tudo ciscado. Eu já falei com ele não dá um jeito nas galinhas. A galinha, depois que voou, ele podia cortar a asa, e eu já não sei, mas o que eu faço? E a minha vontade era falar: uma canja. A senhora mata a galinha. E depois fala para o vizinho: ó, matei a penosa e vou pagar. E pronto, só me deixe em paz. Mas ela não queria, ela queria um milagre. Era algo insignificante para mim, sim ou não? Mas era a dor dela. Então, se eu tratasse aquilo de forma indevida, eu ainda ofendi a mulher que estava com problema com a galinha, ia ficar com problema comigo. Então, olha o que um pastor faz. Certo? Falei: eu vou orar para Deus vencer esse grande inimigo dessa irmã. Uma galinha. Você está rindo?
Troca a galinha, às vezes, para o seu probleminha. E eu falei, irmã, fecha os olhos. Falei, Senhor, toma essa situação da tua filha em tuas mãos. Toma aquela galinha nas tuas mãos. Bota uma gripe do frango, um gogo, bota alguma coisa, mas resolve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, qual é o maior problema aqui hoje? Para você, qual é o maior problema? O céu. Se você está devendo 100 conto e não tem de onde paga, sua galinha é os 100 reais. Você está entendendo? Porque a verdade é essa. O maior problema aqui hoje é aquilo que você tem que resolver. Não interessa o tamanho. Se é grande demais para você resolver, esse é o seu problema. Eu só preciso te falar uma coisa. Não se perca nas distrações. Não fica choramingando. Levanta, meu irmão. Vamos embora. Vai ter gente dizendo que não vai. Vai. Mas continua clamando. Porque aquele que há de vir, virá. O Senhor vai parar para ti e fazer um milagre a seu respeito. Ou pelo menos, como disse a Camila na oração, para te dar uma resposta, mesmo que ela seja não. Que Deus não é vaquinha de presépio não, viu? Tudo que você pede. O Jeremias foi orar, sabe o que Deus falou? Não, Jerê, não vou. O Samuel foi orar, sabe o que Deus falou? Samuca, não vou perdoar o rei. Já preparei o outro. Não, até Jesus foi orar. Se possível for, pai, aparte meu carro. Não vou. Vai para a cruzinha, abre a mãozinha, que o bicho vai pegar. Então aprenda a escutar Deus.
Seu filho encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Sua esposa encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Seu marido encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Porque se todo mundo viesse de Deus, não precisa ter processo de seleção. Todo mundo vem do mesmo lugar. Você pega um cara espiritual como Josué, recebe os gibeonitas, porque se disfarçaram e diziam vir em nome do, mas não vinham. Você consegue entender isso? Quando nós vemos esse texto, nós descobrimos que quem consegue selecionar pessoas vai muito longe. Ele selecionava amigos. Não vou te dar o texto, se quiser anotar. João capítulo 11, verso 3. Mandaram-lhe suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas, seu amigo. Jesus também tinha amigos, e não eram poucos, eram muitos. Por isso que eu não gosto de gente que tem 40, 50, 60 anos de vida e diz que tem poucos amigos. Ninguém pode viver tanto e ter poucos amigos. Se você tem poucos amigos é porque você é ruim. Você pode ter poucos amigos na esfera de maior intimidade, aí eu entendo. Mas você tem que ter amigo para viagem, amigo para bate-papo, amigo para pesca, amiga para ir para o shopping, amigo para contar segredo, amigo para emprestar dinheiro, amigo para orar por você. E provavelmente não vai ser o mesmo para todos os grupos. Tem gente que você empresta dinheiro, mas não ora por você. Tem gente que ora por você, mas você não empresta dinheiro. Tem gente que você conta segredo, mas não vai na sua casa. Tem gente que vai na sua casa, mas você não conta segredo. Eu estou cansado de falar isso. E é por isso que muita gente não quer viver com gente. Certo? Agora, preste atenção. Lucas 8:2 e eu termino aqui. Lucas, dá? Foi, agora foi que eu tinha esquecido. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas. Jesus tinha gente que financiava seu sonho. Não tem como não ser bem sucedido. Não tem. Não há fórmula que derrote Jesus. Ele reconhece seus pais, reconhece a autoridade eclesiástica, reconhece a autoridade política, o que governa esse mundo, reconhece a autoridade de Deus. Jesus sabe o que veio fazer, tem conhecimento, reconhecimento de missão, e alguém que sabe escolher pessoas. Não tem como. Não tem como dar errado para quem utiliza essa fórmula. Mas não honro meus pais, não honro os princípios e as autoridades eclesiásticas, eu não honro os governantes, eu não honro Deus. Eu não sei nada sobre meus direitos, biblicamente falando, eu não reconheço minha missão e eu não seleciono pessoas. Querido, a probabilidade de você ser bem-sucedido é quase zero. Desculpe o que eu vou falar, mas o maior vilão da nossa vida ainda continua sendo nós mesmos. A grande verdade é essa. Mude de vida. Mude a sua maneira de pensar. E você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Minha maneira muda quase todos os dias. E eu termino usando um texto que usei aqui numa das minhas últimas mensagens. Ana e Penina. Nunca um texto quebrou tanto meus paradigmas quanto esse. Por muito tempo, eu disse que Ana era maior que Penina, que o filho de Ana era Samuel e o filho de Penina ninguém sabia o nome. Até que, lendo o texto mais uma vez, depois, sei lá, centenas de vezes, o Senhor tocou no meu coração e me disse: onde está escrito que há alguma vantagem de Ana sobre Penina? O texto diz que uma tem algo que a outra não tem. Penina tem filhos que Ana quer. Ana tem um amor que Penina quer.
Mas Ana consegue o filho e Penina não consegue o amor, porque não derramou o coração na mesma medida. A oportunidade estava para Penina e para Ana. Se Penina fizesse o que Ana fez, Eucana teria amado. Então não há desvantagem, porque não há desvantagem entre você e quem está do seu lado. A chuva para os dois, o sol para os dois, a oportunidade para os dois. Mas nos ensinaram, pelo menos a mim, eu estou quebrando meus paradigmas, a entender que não há vantagem nenhuma de ninguém sobre mim e de mim sobre ninguém. Talvez eu não tenha a mesma missão que outra pessoa tem, mas isso não faz dessa pessoa maior do que eu, e não me faz maior do que ninguém. Vamos pensar um pouco nisso e levar nossa vida para outro nível, porque é isso. Deus te chamou para isso, colocou aqui você para caminhar com a gente. Você não vai embora, vai para outra igreja. Você não quer isso? Você acha que isso é demais para você? Você não quer viver o extraordinário no seu casamento, nos seus negócios? Não quer ter uma vida sensacional com Deus? É isso? Isso te fere? É isso? Essa visão do socialismo, não estou falando de política não, tá? Estou falando dessa visão de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque se der a mesma coisa para duas pessoas e uma administrar bem e outra mal, é só uma questão de tempo até você comprar minha propriedade, porque a oportunidade é para todos. E Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Chegou o tempo de você viver uma vida extraordinária. Presta atenção, vamos embora. Verso 11. Assim diz o Senhor. Quem diz? Leia, que eu não quero ler não, quero que vocês leiam, só para vocês guardar. Da sua... Ele botou o que na cabeça de Urias? Não, fala, pregação interativa. Ele botou o que na cabeça de Urias? Chifre. Sim ou não? Escondido ou às claras? Não, escondido. O cara estava viajando, deitou com a mulher do cara, a mulher engravidou, mandou chamar o cara para ir lá, para dar um pega na mulher. Ele mandava o cara para a guerra e botava o filho na conta do cara. Parece até tico-tico. É um passarinho que faz isso. É que o pessoal não sabe disso não, glória a Deus. Não precisa saber não, que isso não interessa em nada. Ou seja, é o Godero que faz isso com o tico-tico, isso. Tá certo? Aí Deus falou: Davi, olha só, o chifre que tu botou no Urias, um amigão teu, na verdade foi o filho, vai pegar a tua mulher diante dos seus próprios e se deitará com ela. O cara montou uma tenda para botar chifre no pai. Pastor, nem sabia que a Bíblia falasse sangue de Jesus. Tem gente que até se benzeu agora. Pois é, isso é a desgraça que se abate sobre quem faz besteira, desonra o nome do... Está lá, assim diz o Senhor, cara. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoou Davi? Perdoou Davi, mas o que ele fez não o perdoou. É assim. E agora, você pensa que acabou? Você fez isso, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz. Vamos embora, meu filho, tem mais? Ó. Então Davi disse o quê? Disse o quê? Pequei contra o... Não, Deus é injusto, está fazendo isso por prazer. É claro que você está colhendo. Pequei contra o... E Natan respondeu: o Senhor...
Deus perdoou ele, sim ou não? Mas por que aconteceu tanta desgraça? Se Deus não perdoou. Isso. Aí você faz besteira com a sua mulher e pede perdão. Me perdoa, ela diz. Claro que eu perdoo. Claro. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Ele perdoa. Mas vai dar um problema para você. Então, antes de você fazer, pense direitinho. Pensa, avalia. Vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou entrar nisso, eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Deus falou, você não vai morrer. Mas, vão botar chifre em você. Você vai... E tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem na face da terra: chifre e impotência. No dicionário de hoje, devia tirar aí, chifre, tira. Bota chapéu. Certo? Outra palavra, impotência. Coloca o quê? Morte. Porque são duas palavras horrorosas para qualquer homem, a verdade é essa. E o que a Bíblia está dizendo é que esse cara está perdoado, sim ou não? E se Deus diz que perdoou, é porque perdoou. E ele não vai morrer porque deveria morrer, porque matou. Mas preste atenção. Depois você lê em casa. Entretanto, uma vez que você insultou o menino morrerá. Aí já lascou tudo. A casa do cara já está em guerra. O filho dele deitou com as mulheres. Agora preste atenção. O garoto que nasceu da união de Davi com Batseba, acontece o quê? Acontece o quê? Morre. Bota o verso seguinte. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Preste atenção. Se tinha um cara que sabia o endereço de Deus, esse cara era Davi. Deus está dizendo a Davi o seguinte, depois você lê em uma outra tradução, essa é bem simples. Deus diz a Davi, ninguém, Davi, vai falar mal de mim por sua causa. Eu não quero ninguém falando mal do meu nome por causa do seu comportamento, porque você diz que anda comigo, porque você diz que é crente, porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você lidera, porque você diz que faz parte de uma igreja. Quando você diz isso, você diz que anda comigo, Davi. Então você coloca o meu nome com você e eu coloco o seu comigo. Deus está dizendo para Davi, se você não preza o seu, eu prezo o meu. E isso não vai ficar assim. Você não morre, mas seu filho morre. A espada vai estar na sua casa. Por quê, Davi? Porque se eu passo a mão na sua cabeça, eu dou direito a todo mundo de fazer a mesma coisa que você. Então aprenda. O que Deus está dizendo, se eu estou corrigindo o rei, eu corrijo todos. Mas aí é que eu encontro o herói. Para mim, Davi não é herói porque matou Golias. Não. Matou de longe uma pedrada. Chegou lá, o cara já estava caído, até eu ia. Apanhou a espada do cara, cortou a cabeça. Levantou, levou a cabeça. Mas quando eu vejo o que ele faz, só no verso 20 desse mesmo texto, esse cara vira meu herói. O filho dele acaba de morrer. E olha a postura que ele toma. Olha como Davi se comporta. Não tem gigante, não tem profeta, não tem nada. O que tem é um menino morto. E ele sabe que o menino está morto por culpa dele. Quando Deus diz para ele, você não vai morrer, e o menino morre,
O que Deus está dizendo para Davi é: esse menino morreu por sua causa, no seu lugar. Entretanto, olha o que ele faz. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela diz: você tem outra aí para mim? Então coloca isso. Então Davi se levantou, repita comigo: se levantou, se lavou, se ungiu, se vestiu, adorou e comeu. Preste atenção: depressão, ansiedade, estresse. Você tem problema disso? Pega esse texto, marca ele aí. Pastor, por quê? Porque esse camarada agora tem tudo. Ele tem 7 dias que não come e não toma banho. Ele está de jejum, só está bebendo água. Ele está pedindo a Deus para salvar seu filho. No 7º dia o menino morre. E o impacto dessa notícia: ele já estava no chão, literalmente no chão, com a boca no pó. Mas agora é sua alma que corre o risco de ir para o chão. São suas emoções que correm o risco de perecer. E é nesse momento que esse cara vira valente. É nesse momento que ele recebe a força do Senhor. É nesse momento que aquele óleo que foi derramado na presença dos irmãos fazem diferença, ou faz diferença. O que eu vejo Davi ao se deitar com Batseba é um homem comum, como qualquer outro homem, enfrentando suas fraquezas, que para você pode não ser sexo, pode ser fofoca, pode não ser fofoca, pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser pornografia, pode não ser pornô, não sei, mas todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando eu olho esse camarada, tendo tudo para ficar prostrado, e se levanta, ele vira meu herói. E ele se levantou. Quando? Quando disseram que o filho morreu. Mas não é agora que é a hora de chorar? Para ele não. Para Davi ele tinha que chorar, reclamar, buscar, enquanto o menino está vivo. Mas se o menino morreu, se cumpriu aquilo que Deus disse que faria. Davi não esperava isso. Ele imaginou: se Deus me poupou porque eu deveria morrer, eu vou falar com ele a respeito do menino. Mas não deu certo. O menino morre, porque era o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz fofoca, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você não paga os outros, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você anda pelada, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você posta coisa indevida, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz aquilo que não deve, não é só seu nome, é o nome dele que está rolado com o seu.